Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, neste caso para falarmos sobre aqueles que eu considero que são os 5 pecados capitais deste Benfica de Mourinho, sendo que alguns até vêm de trás e não são propriamente de Mourinho, mas que ele tem que os corrigir, sendo ele que agora está no cargo do Benfica. Portanto, sem mais demoras, vamos a isso, vamos analisar aquilo que, na minha opinião, são coisas a corrigir rapidamente. Então, antes de mais, quero dizer que tenho que vos agradecer muito, ou seja, vocês têm comentado muito, vocês têm posto muitos likes e os números dos subscritores têm estado a subir de forma muito gradual e estamos quase na nossa meta dos 6.000 subscritores, portanto, um canal que tem 2, 3 meses, estamos a bom ritmo e agradecer-vos por isso, agradecer também o apoio à Betano também. Sem perder mais tempo, vamos arrancar então aqui com o primeiro erro capital que eu considero que o Benfica está a cometer. E o primeiro erro capital é a não aposta nos jovens. Ou seja, na minha opinião, o Benfica, quando tem hipótese de aumentar o seu plantel, porque já se percebeu que José Mourinho não acredita em muitos jogadores, se calhar acredita aqui em 14, 15 jogadores, e alguns desses 14, 15 que já têm ali uma outra desconfiança de onde é que o pode usar para ter maior rendimento. Parece-me que o Benfica tem aqui algumas hipóteses de vir a ganhar elementos, por exemplo, o jogo com os Chaves para a taça, o jogo com o Tondela para a taça da Liga. Ou seja, há aqui hipóteses reais de o Benfica conseguir dar minutos a um João Veloso, a um Diogo Prioste, a, por exemplo, um José Neto, que ainda hoje brilhou também na seleção de Portugal, com golos e com assistências, e que já tinha sido chamado para o Bruno Lage também aos trabalhos de equipa principal antes do Mundial, e que já tinha sido campeão campeão europeu de sub-17 pela seleção portuguesa, e que é um lateral esquerdo que está muito à vontade em construção, e o Benfica precisa de jogadores que estejam à vontade com bola no pé. Há aqui também o Gonçalo Moreira, que o Mourinho já disse que era muito fã. O Ivan Lima, que entretanto estreou-se e foi usado 2 ou 3 vezes naqueles minutos finais. E depois, entretanto, há um eclipse e já não se acredita mais no Ivan Lima. Portanto, isto para dizer o quê? Não é uma crítica que os jogadores são bons, outra vez são maus, não é nesse sentido que eu quero ir. É no sentido em que José Mourinho, dando mais minutos aos jovens, pode eventualmente ganhar opções. Ou seja, neste momento ele olha para o banco e vê que não consegue acreditar em todos, ou não consegue ter confiança em todos. E olha para o banco e entram só 3 porque os outros não lhes dá a segurança, ou não lhe dá a crença que conseguem mudar o rumo do jogo. Então, vamos dar a oportunidade a outros jovens com muito talento, internacionais, destaque nas suas seleções, que estão a jogar pela equipa B inclusive. Vamos dar aqui algum destaque para que finalmente o Benfica consiga então, se caso a resposta seja positiva, dar aqui então um aumento de plantel ao treinador, porque o treinador usa, quanto ao Tondela, quanto ao Chaves, diz, ok, com este jogador posso contar para isto, com este jogador posso contar para aquilo. E isso acho que, na minha opinião, é um dos erros capitais, porque enquanto o Mourinho não alargar o seu leque de escolhas, vai parecer claramente que o plantel é curto aos seus olhos. Parece-me que isto é visível de todos, ou seja, parece que o plantel é curto para José Mourinho. Parece também que está aqui a fazer um forcing para ter reforços em janeiro, e o Benfica já investiu muito em agosto, também não pode ser sempre a abrir os cordões à bolsa. Outro pecado capital, vou pegar aqui no exemplo de 2 jogadores. Vamos aqui ao segundo pecado capital, ou erro capital, como quiserem chamar, ao segundo erro e ponto a melhorar que eu diria neste Benfica. O Benfica perdeu Grimaldo e chegou Carreras. Não pegou logo, pegou passado ali 6 meses, fez uma época incrível, foi talvez o melhor da temporada do Benfica. Está a titular no Real Madrid, até dizem que pagaram 50 milhões e que deviam mandar mais 30 para o Benfica, de tão bom que ele é. Substituiu com o Obrador e com Dal, que já cá estava, a fazer aqui uma espécie de um estágio como jogador emprestado, e acabou por ficar. Eu gosto do Dal e acho que o Dal, ou seja, não estou a dizer que é um titular indiscutível e o melhor lateral esquerdo de sempre, não é, acho que é inferior a Grimaldo e a Carreras, mas é um jogador seguro e sólido defensivamente. Ontem, no jogo com o Leverkusen, acabou por ter ali um erro de principiante, aquilo não vai acontecer sempre, é um erro em que o jogador não pensa e acaba por cometer, não pode acontecer, e eu disse isso ontem, mas acaba por acontecer. Agora, parece-me que
estar toda a gente, está o Tomás, está o Dal, está o Tomás Araújo, está o Oshness, está toda a gente à frente do Obrador, isto mata um jogador. Por mais lacunas que ele tenha, por mais defeitos que o jogador tenha, a verdade é que ofensivamente deu resposta quando jogou na B e quando jogou na A. Defensivamente acabou por mostrar os seus defeitos, mas parece-me que só jogando é que ele os vai ultrapassar também, até porque muitas das vezes, aumentando a confiança e o jogador sentindo a confiança do treinador, leva o jogador a superar-se a si próprio. Parece-me também que não só é a terceira, ou melhor, não só é a quarta ou quinta escolha para o lugar, como também me parece que o Obrador já levou ali um toque uma ou duas vezes por José Mourinho, depois disse que ele eventualmente ia ter minutos na taça da Liga e acabou por não ter, ou seja, ainda é mais uma facada, quer dizer, vai à televisão, diz que eu tenho vindo a melhorar, que aceito bem o feedback e tudo, e depois vou ter minutos e depois não tenho. Ou seja, parece-me que é um jogador que não está a contar de todo, e isto não só é mau no planeamento do Benfica, porque acabou por garantir um suplente para Dal, que se calhar já podia ser suplente de um jogador ainda melhor do que Dal, mas um suplente para Dal que o treinador não conta, e Bruno Lage também não contava muito, jogou uma vez. E parece-me que também acaba por significar que o jogador não consegue, não tem características, no meu entender, então, para ser um jogador para o Benfica, porque se um treinador não acreditava, o outro também não acredita, então algo se passa e então isso tem a ver com o planeamento do Benfica. Portanto, há aqui uma espécie de, entre aspas, matar o jogador, que eu não concordo muito com esta visão. A mesma coisa com o Ivanovic, que neste momento já não joga em Guimarães, já não joga com o Leverkusen, e o Benfica a precisar de fazer gols e o Ivanovic não entra. Portanto, em Guimarães até entrou o Henrique. Portanto, eu acho que sempre que entrou também, ou quase sempre que entrou no decorrer dos jogos, acabou por ir ou para a direita ou para a esquerda, e isso ele nunca vai render. Acaba por ser aqui uma adaptação para fazer descansar quem está a jogar, ou o Sheldrop, ou o Lukebaki, ou o que quer que seja. Acho que há aqui esses dois reforços do Benfica. José Mourinho não está a conseguir tirar deles o melhor, ou pelo menos não confia neles como confia noutros. Terceiro ponto, ou erro, ou pecado capital da equipa de José Mourinho, parece-me, do Benfica, em geral, porque parece que estamos a atribuir tudo ao José Mourinho, e o que eu vou dizer, por exemplo, já é feito há muito tempo e com vários treinadores, que é a polivalência do Oshness. Sem dúvida que o Oshness é super polivalente, é super inteligente, percebe tudo do jogo, é uma extensão do treinador em campo, é um jogador que comete muito poucos ou nenhum erros, é um jogador que sabe o que é que tem que fazer para compensar e equilibrar a equipa e ajudar os colegas. Sem dúvida, está ali para dar sacrifício e para outros brilharem. E toda a gente adora o Oshness. Agora, também me parece que é um jogador que já há muito tempo que não está a render aquilo que estava a render no passado. E isso também se prende, eu já falei disso em vídeos anteriores e inclusive no canal do Visão Vermelha, que também me podem ver lá algumas vezes. E isso tem que ver com um aspecto que é, quando um jogador joga a médio centro, depois joga a médio esquerdo, depois joga a médio direito, depois joga a lateral direito, depois joga a lateral esquerdo. O jogador não ganha rotinas, o jogador não ganha dinâmicas com os colegas, o jogador anda sempre à procura da melhor forma, o jogador não consegue chegar ali e colocar a sua melhor versão em campo, porque em cada jogo, ou de 2 em 2 jogos, ou de 3 em 3 jogos, tem uma posição diferente, ou um papel diferente para executar. Ou é médio esquerdo para equilibrar com o lateral esquerdo, ou é médio centro para um meio campo para 3, ou é médio direito para jogar ali com deditos, ou então é lateral na ausência dos titulares. E isto leva a que o jogador nunca se reencontre na sua melhor versão. Inclusive, há jogos em que é médio e lateral direito e lateral esquerdo, como já aconteceu no passado, e ontem com o Leverkusen jogou na esquerda e na direita. Ou seja, é mais um ponto a melhorar. Acho que o Benfica tinha muito a ganhar em estabilizar o Oshness numa posição, e só em último caso é que era adaptado, porque tem essa capacidade. Mas só em último caso. Não considero que, por exemplo, jogar a defesa esquerda ou jogar a defesa direita seja o último caso, porque o Benfica tem alternativas, só que não contam para esse lugar. Depois, e pegando nisto, porque muita gente disse que eu estava a reagir a quente ontem, e eu não considero que estivesse a reagir a quente, ou seja, a minha opinião hoje do jogo que tinha acabado de acontecer ontem é a mesma. Ou seja, o Benfica criou muitas oportunidades, mas não foi um grande jogo. Ou seja, foi o melhor jogo da época, pelo menos nas competições europeias ou com José Mourinho. Foi. Mas isso também demonstra que estamos habituados a pouco neste momento. Ou seja, o Benfica neste momento olha para o jogo com o Leverkusen e diz que fez um grande jogo. Não fez um grande jogo. Fez um jogo competente, fez um jogo bastante razoável, fez um bom jogo, fez um jogo em que podia ter marcado vários gols, criou várias oportunidades, mas não foi um jogo impressionante. Até porque, se formos rever o jogo,
há aqui uma nuance muito simples do jogo do Benfica, que é procurar o Luque Bacchio, ou esticar o jogo, ou explorar a profundidade, ou então o Trubin a bombear bolas para ele ganhar as bolas de cabeça porque ele é muito alto, ou o Sudakov a procurá-lo de um corredor para o outro. Ou seja, a solução é sempre a mesma. É procurar o Luque Bacchio porque é o jogador que acelera, é o jogador que desequilibra, é o jogador que tem remate fora da área, inclusive exagera nesse momento. E o Benfica está a tornar-se previsível no seu jogo. Ou seja, eu ontem não sei se alguém percebeu isso, mas não era a minha intenção criticar, digamos assim, nem o Luque Bacchio, nem José Mourinho, nem o Benfica em geral. Ou seja, o Benfica fez um jogo suficiente para ganhar no outro dia. A bola não entrou. Ok, acontece. Parece-me é que estar a pôr este jogo como um jogo de referência, que foi o melhor jogo e que foi um bom jogo. Ok, foi um jogo em que o Benfica podia ter ganho, mas se vamos a espremer, o Benfica não tem uma variabilidade, ou seja, Luque Bacchio neste momento está bloqueado. O adversário percebeu que a bola entra sempre pelo Luque Bacchio. Bloqueou-se o Luque Bacchio. Qual é o jogo do Benfica? Do lado esquerdo não tem desequilíbrio, pelo corredor de central não tem desequilíbrio, torna-se previsível, porque depois vai baixar o Pavlidis para tentar ligar. O Pavlidis também não está a fazer bons jogos, digamos assim. Estava aqui à procura da melhor palavra. Não está aqui a fazer uns bons jogos nos últimos tempos e o Benfica acaba por perder porque não desenvolve e então carece aqui sempre de uma procura incessante por Luque Bacchio, porque é ele que acaba por, de uma maneira ou de outra, destabilizar o jogo. O último pecado capital do Benfica, na minha opinião, é o conforto nas posições. Ou seja, há muitos jogadores, por exemplo, o Austin raramente está confortável, já falamos sobre isso, roda muitas posições. Depois o Dal, por exemplo, é um jogador que todos nós gostamos mais como médio ala, como interior esquerdo. O próprio Sheldrop é um médio interior esquerdo na seleção e é onde ele tem sempre a sua melhor versão. O Prestiani jogou sempre à direita, agora foi para a esquerda e ontem entrou para jogar nas costas do avançado. O Rios já correu as posições todas do meio campo. E isto faz com que o Benfica, o Tomás Araújo é outro caso de adaptação à esquerda ou à direita. E há mais casos se formos... O Ivanovic, a mesma coisa, esquerda e direita, mas mais à frente, como avançado esquerda ou direita. Ou seja, neste momento, José Mourinho anda à procura da melhor solução. Só que a melhor solução para José Mourinho neste momento é olha para o plantel, vê aqueles em quem confia, em quem acredita e em quem acha que tem valor, legítimo, é o treinador e tem que procurar a sua melhor versão da equipa, mas a sua maneira de o fazer é ir adaptando constantemente os jogadores e isso está a fazer com que vários deles estejam desconfortáveis e não estejam enquadrados e acabam por ficar frustrados e em vez de jogar mais jogam menos e depois quando entram já não rendem porque a motivação também já está em baixo. Parece-me que há vários jogadores em subrendimento, já o tenho dito aqui também, e parece-me sobretudo que a equipa tem vários jogadores em papéis que não estão confortáveis. E acho que esse é um erro que José Mourinho aí sim está a cometer. Não está, por exemplo, o Bruno Lage, na época passada, quando entrou, a primeira coisa que fez foi cada um nos seus lugares e estabilizar. E isso deu ali resultados, inclusive, por exemplo, uma vitória na Champions frente ao Atlético de Madrid, estrondosa, por 4 golos. José Mourinho não está a fazer isso. Está a ir em adaptações, à procura daquilo que possa resultar, e eu acho que está a fazer o efeito contrário, que é, há vários jogadores que neste momento não estão a conseguir render. Portanto, se gostam deste tipo de vídeos, sessão do Benfica, se gostam de vídeos diários deste tema, subscrevam o canal e estejam aí para mais conteúdos. Até breve.